Olá pessoal, então dando sequência à nossa parte de matemática comercial focadíssima na IBFC. Então você está junto comigo aqui com a parte de regra de 3. Gente, regra de 3 pode ter certeza que é um conteúdo assim, ultra mega max, possível na sua prova, até porque está lá escrito de forma escancarada no nosso edital. Então, gente, a regra de 3 ela pode ser simples ou pode ser composta. Ela vai ser simples quando a gente tiver apenas o que? Duas grandezas envolvidas. E vai ser composta se eu tenho 3 ou mais grandezas envolvidas. Gente, na realidade, não faz tanta cosquinha se é simples ou se é composta não, tá? Basicamente, é como se eu falasse assim, eu tenho uma expressão com uma operação e eu tenho uma expressão com várias operações. Se o aluno realmente entende como se resolve uma regra de 3 simples, ele vai saber fazer a composta, tá? Porque, ou seja, o conceito que vai reger a simples também rege a composta. Agora, é claro, quanto mais grandezas eu tiver, obviamente, mais trabalho eu vou ter. Isso aí é óbvio, né? É a mesma coisa, se eu tenho lá uma expressão numérica só com soma, e se eu tenho uma expressão numérica com soma, subtração, multiplicação, divisão, é claro que o meu trabalho ele vai aumentar. Mas no fundo, gente, se você sabe fazer conta, você sabe fazer com a expressão pequenininha, grandona ou regaçada. É só uma questão de ter um pouquinho de paciência, fechou? De cara, gente, quero colocar uma dica para resolução. Tá? Então, assim, tem hora que se o aluno seguir umas receitinhas de bolo, gente, ele acaba errando menos. E o maior erro do aluno, principalmente em regra de 3, é porque ele quer pular etapas, aí não dá certo. Então, primeira coisa que eu gosto, gente, identificar as grandezas. Então, identificar as grandezas. Então, qual grandeza que ele está falando? Operários, né, número de eleitores, comida, velocidade, tempo. Então, identificar as grandezas e seus dados. Ou seja, quando ele fala assim, 30 km por hora, né, 48 km por hora e etc e tal. Então, identificar as grandezas e seus dados. Analisar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. E, gente, já adianto que esse passo aqui é um dos pontos mais o que importantes. Normalmente, quando o aluno erra, ele erra neste passo aqui. Então, é analisar se são grandezas direta ou inversamente proporcionais, montar e resolver a proporção. Beleza? Montar e resolver a proporção. Então, primeiro eu identifico os dados, segundo eu analiso se são grandezas direta ou inversamente, e terceiro eu vou montar e resolver a operação. Lembrando que o tópico 2, o passo 2, em geral, é que o aluno tem que mais caprichar. Os erros aqui estão mais associados à parte conceitual do que à parte operacional, tá, gente? O operacional que eu digo é o fazer conta. Bom, então você está comigo agora dentro da regra de 3 simples. Tá? Você pegou a sua lista de matemática comercial da IBFC, beleza? Está comigo aí na questão número 6. Então, vamos aqui, essa matéria ela é extremamente prática, então a gente vai pegar exercícios da própria IBFC. Então, na questão 6, gente, ele fala assim, um motorista percorreu com seu automóvel 500 quilômetros com 20 litros de gasolina. Considerando o mesmo consumo, o total de litros necessários para percorrer 300 quilômetros é igual a... Gente, lembrando dicas que eu já dei em aulas passadas. Eu leio o enunciado uma vez, né, para ter uma noção, já dou uma cubada nas respostas para ver se são tão, né, inteiras, fracionários, só para eu já ter uma noção do que me espera. Eu já vou grifando os termos importantes, depois eu codifico, eu passo para a linguagem matemática, depois eu faço o meu planejamento, né, qual que é o caminho que eu vou seguir, se eu vou usar regra de proporção, se eu vou usar constante, se eu vou usar um sistema.
ou seja, qual que é o caminho que eu vou utilizar para resolver aquela questão. E no quarto passo é a parte operacional, que é o fazer conta. Para de querer pular etapas, que aí vocês vão parar de ficar errando tantas questões, tá? Então, vamos lá. Um motorista percorreu seu automóvel 500 km com 20 litros de gasolina. Então, você tem a distância e tem lá o consumo de gasolina. Então, com 500 quilômetros, ele teve um gasto de 20 litros de gasolina. Considerando o mesmo consumo, o total de litros, X, para percorrer 300 quilômetros. Gente, aproveitando aqui uma coisa importante, as minhas unidades de medidas têm que fechar. A minha distância, ambas estão em quilômetros, e a minha gasolina aqui, ambas estão em litros. Se eu estou usando aqui litro, eu espero achar aqui também litros. A IBFC não tem tanto o costume de fazer pegadinha, tipo, ele te deu aqui em litros e aqui te dá, sei lá, em ml, tá? Mas, contudo, entretanto, todavia, todas as vezes que eu tiver unidade de medida, quilômetro, litro, grama, para e pensa, tudo lá tem que estar amarrado e misturado. Então, aqui, ó, analisei, identifiquei quais são os dados, as grandezas e os dados. Segundo passo, vou analisar se são direta ou inversamente. Gente, eu tenho menos percurso para fazer, a minha distância diminuiu. Se a minha distância diminuiu, eu vou gastar menos ou mais gasolina? Menos, né, gente? Se eu tenho se a minha distância é menor, eu vou gastar menos gasolina. Se eu diminuo distância e gasolina também diminui, então significa que elas são diretamente o quê? Proporcionais. Então, diminuir distância, diminuir gasolina são diretamente proporcionais. Fechou? Feito isso, gente, eu vou montar a minha proporção. Como? Eu mantenho a razão que tem a variável igual a outra. Se for diretamente, mantém a razão. Se for inversamente, a gente inverte a razão. Então, lembra disso, gente. Colocando aqui uma dica. Diretamente, mantém a razão. E se for inversamente proporcional, eu vou inverter a razão. Lembrando, né, gente, que eu tô falando da razão que não tem a variável. O que que eu faço? Eu sempre mantenho a razão que tem a variável e vou trabalhar com a outra. Cassinha, tem que ser assim? Não. Na realidade, quando eu tenho duas grandezas, eu teria, se for diretamente, eu mantenho as duas. Se for inversamente, eu mantenho uma e inverto a outra. Só que isso chega lá na composta, dá um pega para capar. Então, você que não quer errar bobagem, a gente vai fixar assim, ó. Mantenha que for, né, que tem o x, iguala a outra. Diretamente mantém, inversamente eu vou inverter. Neste caso, como é diretamente, a gente mantém. Então, ficou 500 dividido por 300. Gente, eu caí numa proporção. A gente volta lá na primeira aula. Se é uma proporção, vou resolver normalmente. 0, 0, 0, 0. Fechou? Aqui, gente, tem alguém que eu possa simplificar mais? Tem, né? Deixa eu só pegar meu verdinho básico aqui. Posso simplificar aqui, ó. 5 por 5, 1. 20 por 5, 4. Lembra que numa proporção, a gente pode simplificar em linha reta, né, gente? X vezes 1, x. 4 vezes 3, 12 o quê, gente? Litros, porque aqui está em litros. Então, não esqueçam disso. Então, para 300 quilômetros, vão ser necessários 12 litros. Resposta, letra D de Deus nos ajude. Gente, a IBFC, vocês vão ver que as questões elas não são tão bicho de 7 cabeças, tá? Mas tem que ficar, lógico, sempre de olho aí. Fechou? Beleza.